Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã com direito à xícara, porque hoje, dia 5 de março de 2022, é um dia muito importante para o vascaíno. Meus amigos, hoje é o dia da manifestação contra a SAF e assine a AGE em frente a São Januário a partir das 9 horas da manhã. Já te faço essa convocação para você estar lá. Venha comigo para saber os meus argumentos para ir a esta manifestação logo depois da vinheta. Bom dia, meus nobres. Aqui eu já vou aproveitar fazendo aqueles convites tradicionais. Você está no Marca Vasco, eu sou o Sérgio Marca. Sendo assim, meus amigos, deem um like neste vídeo que muito nos ajuda. Se inscreva neste canal, estamos quase chegando aos 15 mil inscritos. E aperte o sininho para você sempre ser notificado dos vídeos que saem do Vascão aqui neste canal. Mas você já sabe, acompanhando seu café da manhã, 7 horas da manhã, as nossas crônicas, críticas e notícias sobre o Gigante da Colina. E hoje vai ter a manifestação, chama de mega manifestação, contra a formação da SAF e a assinatura da AGE, inclusive lá vão estar coletando as assinaturas dos sócios para a formação de uma AGE para Fora Salgado. Mas antes de tudo, eu faço uma nota de repúdio, porque eu acho que é algo inimaginável. Um grupo de torcedores no Twitter, que é uma das redes mais tóxicas que tem dessas redes sociais, mas de qualquer forma, assine aqui, entre lá no Marca Vasco, que eu faço meus comentários pertinentes. Um grupo de lá quis divulgar fake news, divulgar. Montaram lá que estava cancelado, inventaram que o Levin tinha se reunido com os administradores da SAF, que agora estava apoiando a SAF, que não tem mais a manifestação, para numa tentativa vã e ridícula, bizonha, vergonhosa de esvaziar a manifestação. Aí eu faço uma pergunta, meu irmão, tem gente até que já teve canal famoso, tá caindo nessa. Porra, cara, não tem o que fazer, cara, na boa, vai trabalhar, vai arranjar um trabalho do que você ficar no Twitter para divulgar notícia falsa de que uma manifestação, um direito democrático legítimo das pessoas se manifestarem, tinha cancelado. Porra, meu irmão, que vergonha. Na boa, quando eu olhei isso, eu achei, cara, esses caras não trabalham, que vai se reunir, imagina, vamos divulgar uma fake news, porra, vergonhoso isso, né? Enfim. Fora essa nota de repúdio, hoje a manifestação é formada por diversos grupos políticos, em qual eu gosto muito, que são os camisas negras, eu me incluo neles, eu gosto das pessoas que estão lá, são profissionais competentíssimas e que amam o Vasco da Gama e que muito ajudam o Vasco da Gama, e a gente às vezes nem sabe que estão lá. Com isso, em alguns outros canais também do YouTube, colaborando com esta manifestação. Então, meus amigos, 9 horas da manhã, em frente da entrada social do Vasco da Gama. Já estão lá com umas estruturas lá de todo, porque no Rio de Janeiro está muito calor, e com este calor, o que vai te fazer sair de casa para ir a São Januário se manifestar? Para mim tem 2 pontos. Primeiro, é ser contra esta SAF. Eu já dei vários vídeos aqui, já fiz uma série de vídeos, porque eu, particularmente, não sou contra a SAF do futebol, porque esse é um regime jurídico estabelecido por uma empresa que pode administrar o futebol. Enfim, qualquer clube pode ser. A SAF em si, eu não sou contra, mas no Vasco da Gama, e da forma que está sendo levado, sou extremamente contra. Eu já dei meus argumentos. Esse argumento principal de que vai afastar a política, meu irmão, isso não cola, porque você nem sabe quem é que vai assumir o Vasco da Gama, e pelo menos em 3 anos você tem o direito de tirar essa política de lá. Com os donos, meu irmão, você acha que depois eles mexerem uma nota e tirarem dinheiro do Vasco da Gama vai ser fácil retirá-los? Não vai, meu irmão, mas não vai mesmo que o Vasco esteja na Série D, que isso eu imagino que nunca vai acontecer, mas você não vai conseguir tirar isso, beleza, meus amigos? Então essa história de que vai afastar a política, não vai afastar. O segundo argumento de que vai trazer uma gestão profissional, tem que aguardar. Cara, a Constituição de SAF não promete uma gestão profissional, tanto que a gente vê inúmeros outros clubes falindo, quebrando aí, e sendo SAF. A Constituição de uma empresa não condiz necessariamente com o regime profissional.
beleza? E depois, a forma que está sendo açoitada, empurrada a goela abaixo pelos vascaínos, numa propaganda através do seu porta-voz, Carlos Roberto Osório, que faz uma propaganda com números aos quais são mentirosos. Porque, na verdade, a gente só vai saber o que pretende essa 777 Partners ao Vasco da Gama quando ela oferecer a sua proposta vinculante. Aí a gente vai saber qual é o planejamento de investimento deles. E ontem saiu uma notícia que o Galo, o Atlético Mineiro, se for fazer uma SAF, está pensando no valor de 4 bilhões. E a gente querendo entregar o Vasco da Gama por 700 milhões, que são 2, 3 anos de faturamento do futebol do Vasco da Gama. É uma vergonha o que está sendo tratado pelo Vasco da Gama, por essa diretoria. Mas sabe o que eu acho mais importante de você estar lá? Aí não importa se é SAF, é o que é, é você pedir a renúncia, a assinar a AGE, para que este Jorge Salgado e a corja que ali usurpou o poder administrativo do Vasco da Gama saia do Vasco da Gama. Eles são responsáveis pelo pior momento da história do Vasco da Gama e ainda vão na TV e em rádio se apresentarem como presidente do Vasco. Eles tinham que ter vergonha. Eles tinham que ter vergonha. O Jorge Salgado e a sua direção ajudou para rebaixar o Vasco da Série A para a Série B, porque lá eles ainda tinham 10 a 14 jogos que podiam salvar o Vasco e não tiveram essa competência. Foram quinto colocados e campeão de uma Taça Rio ridícula em 2021, ainda comemoraram. Foram eliminados na Copa do Brasil logo quando enfrentaram um time da primeira divisão e de forma ridícula, patética, sem qualquer competitividade, que foi contra o São Paulo. Não subiram com o time a primeira vez que o Vasco da Gama sofre isso, se manter e para eles como se fosse algo normal. Montar um time fraquíssimo esse ano, que a gente está vendo que não tem a menor competitividade quando enfrenta times da primeira divisão. E olha que a gente só enfrentou o Botafogo, que é horroroso, e o Fluminense, com seus reservas, deu um passeio nesse time do Vasco da Gama. Então, meus amigos, ele não tem qualquer estrutura. E depois, se você votou na chapa Mais Vasco, se você apoiou uma vez, um dia, o Jorge Salgado, você tem que estar lá pedindo a saída dele, porque o cara te mentiu, te enganou. Ele mentiu para a torcida vascaína quando falou que tinha aportes financeiros, quando já tinha assinado por diversas empresas de patrocínio. Eles mentiram em campanha, estelionato eleitoral claro e evidente. Então você tem que estar lá para pedir a renúncia dessa galera. Eu nunca vi isso acontecer. No clube também não sei, mas no Vasco da Gama, eles estão lá indo com a cara de pau, querendo uma carta branca para vender o Vasco da Gama. Sim, meus amigos. Sabe por quê? Essa galera reduziu o Vasco ao futebol de uma Série B, de uma segunda divisão. Você não tem mais qualquer esporte olímpico para torcer, você não tem qualquer outro esporte a não ser um futebol de areia ali, um futebol de praia, nem o futebol feminino você consegue torcer, porque eles não conseguem montar um time competitivo. As sedes sociais do Vasco da Gama inauguraram agora calabouço e a da Lagoa teve que ser pintada por um grupo de vascaínos. Ou seja, os caras estão afundando o Vasco cada vez mais e eles querem uma carta branca dos vascaínos para vender a nossa paixão. Então, meus amigos, fora Salgado. Vai lá gritar, fora Salgado. Eles não podem mais entrar dentro de São Januário. Esse é o meu entendimento, por isso que eu te faço essa convocação para você estar lá a partir das 9 horas em frente a de São Januário. Vamos todos juntos vencer esta luta contra a incompetência e a mentira que assolou a diretoria administrativa de Jorge Salgado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Um abraço, meus amigos, e tchau!